diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon e aqui comigo hoje Gustavo Angeles. Mano a mano com o Matheus Esperon, voltou o quadro que virou a coqueluche dos jovens. Vamos lá? Vamos. Esperon, achar dinheiro no bolso ou acordar achando que tá atrasado e perceber que tá de folga? A segunda opção, que ficou muito longa, eu não lembro como repetir. Acordar achando que tá atrasado e perceber que tá de folga ou ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente? Ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente. Ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente ou o dia do pagamento? Ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente, porque o pagamento é garantido. O pagamento é garantido, não tem tanta surpresa. Ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente ou roupa de cama recém-trocada? Não, pelo amor de Deus, brother. Que isso? Eu tô num romance erótico? Não. A pessoa se fuder, não. Ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente ou cheirinho de cebola e alho refogados no azeite ou na manteiga? Eu escolho o ódio. Ver um cara que foi babaca se fuder imediatamente ou vale refeição cheio? Pera aí tu me pegou, calma aí. Porque por mais que seja previsível, cara, o vale refeição cheio, ele muda a vida de um ser humano, cara. Vale refeição cheio ou receber uma boa notícia sobre alguém que você ama? Vale refeição cheio. Vale refeição cheio ou exame de sangue não demonstrar nada de errado quando você acha que tá todo fudido de saúde? Vale refeição cheio porque a segunda é muita ficção, essa outra. Vale refeição cheio ou um cachorro ou um gatinho que você não conhece tipo de carinho? Vale refeição cheio. Vale refeição cheio ou vitória de virada no último minuto? Puta, aí é foda. Caraca, é virada no último minuto. Vitória de virada no último minuto ou assistir um filme aleatório sem saber nada e ele ser muito, muito, muito bom? Assistir um filme aleatório sem saber nada e ele ser muito, muito bom. É fantástico quando isso acontece, é muito bom. Assistir um filme aleatório e ele ser muito, muito bom ou sair de casa na hora do rush e não pegar trânsito? Não, assistir o filme bom e ele ser bom. Assistir o filme aleatório e ele ser muito bom ou o barulhinho de máquina de tatuagem? O filme aleatório, mas o barulhinho é muito bom, né? Assistir um filme aleatório e ele ser muito, muito bom ou voltar de viagem e cagar em casa? Caraca, muito difícil essa. Eu vou ficar com o filme, mas cagar é muito bom. Vitória pra assistir um filme aleatório e ele ser muito, muito bom. Esse foi o Mano a Mano com o Matheus Esperon. Quem puder, dá aquela moral no nosso Instagram de cortes. A gente tá publicando alguns momentos das nossas lives por lá, dos nossos podcasts e afim. E a gente tá postando até umas coisas mais antigas. Então, quem chegou por agora, vale dar uma olhada no que vocês perderam. É isso aí. O que eu perdi, Gustavo, essa semana foi o meu monitor, porque ele foi jogar no Vasco. Né? Ele simplesmente... É verdade. Do nada, eu tava tipo editando o vídeo, literalmente do nada, ele apagou, mas não foi só desligar. Ele apagou como se tivesse perdido a energia, sabe qual é? Tipo... Aí ele ficava tentando voltar sozinho e tal, eu fiquei, putz, grila. Aí a torcida era pra que fosse a fonte, né? Porque é a parada mais baratinha de trocar, basicamente só trocar a tomada dele, né? Vamos dizer assim. E aí me fudi, levei na autorizada lá da Samsung, era um monitor da Samsung, levei lá e o cara falou, tem que trocar a tela. Eu falei, quanto? Aí o cara, R$3.000. Eu falei, um abraço, tchau, fica com Deus. Até porque, assim, comprar um novo, né? O novo, é porque esse monitor foi a Samsung que tinha me dado, né? Ele é um monitor que também é Smart TV e tal, não sei o quê. Tipo assim, beleza, o preço dele hoje em dia é quase R$6.000, subiu muito de preço, né? Porque eles me mandaram, acho que eram uns 4 mil e pouco. E aí, assim, beleza, se eu fosse comprar um novo idêntico, valeria a pena R$3.000. Mas... Sim. Eu não compraria um novo idêntico, com todo o respeito. Então, exatamente. A sorte é que eu tinha um monitor secundário e tinha um monitor da Tamiz que ela não tava usando. Então, eu ainda tô com um setup de 2. Só que é muito triste, porque esse monitor da Samsung... ele tinha... Eu tava que nem um pito no lixo. Ele tinha 32 polegadas. É muito grande. É muito grande. E eu tô o meu principal agora, né, que era o secundário, ele tem 20 e poucos. E aí agora, meu irmão, é que nem dizia Albert Einstein, uma mente uma vez expandida jamais retorna ao seu estado original. Então eu tô achando que eu tô vendo um celular aqui na minha frente, sabe qual é? A tela de um Motorola. E passar a trabalhar com 2 monitores também é um desses casos, porque quando você começa a trabalhar com 2 monitores é impossível voltar para um só, você começa a se sentir completamente maluco. Pois é, a sorte é que eu consegui manter esse setup de 2, mas porque se fosse só um monitor só, você que trabalha e vive com um monitor só, no dia que você tiver 2 monitores, você vai entender o que o Neo sentiu quando ele saiu da Matrix. Exatamente. E você que está escutando esse podcast, você também pode sair da Matrix, da cadeia de ter que ouvir o programa todo, se você não tá com vontade, que é tocando nos numerozinhos mágicos que ficam na descrição. Sim, nós temos time codes na descrição aqui desse episódio, seja qual for a plataforma que você está escutando, e aí você pode tocar e pular uma sessão. De repente a gente vai falar com spoiler sobre alguma coisa que você não viu, você pode pular. Ou então algum assunto que você não tem interesse mesmo, tudo bem. Mas, Gustavo, vale sempre o aviso. Às vezes aqui um tema leva a gente por jornadas inesquecíveis. Então, se você pular um assunto, pode ser que você perca algo que mudaria a sua vida. Pois é, e algo que pode mudar a nossa vida é você dar notinha pra esse podcast que você tá escutando. Para agora mesmo, literalmente para agora, pega o seu celular, onde você estiver escutando, o aplicativo que for, o Spotify ou o YouTube, qualquer lugar, dá um joinha, dá umas estrelinhas pra gente, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E lembrando também que a gente tá gravando o podcast toda sexta, 7 da noite, ao vivo no YouTube. Então, sabe aquele momento... Quê? Eu só dei um
Isso. Tá bom. Então, sabe quando eu vou fazendo umas inserções, eu faço uma reação pro pessoal não achar que eu morri no meio da gravação. Justo. Então, sabe quando você tá ouvindo um programa, e aí não precisa ser o nosso, mas assim, você fica com aquela vontade, queria poder falar alguma coisa com eles, querer complementar uma informação, corrigir alguma coisa e tal, você pode fazer agora participando com a gente toda sexta, às 7 horas, no canal do YouTube, na nossa live, no canal Esperon que goste. Tem aí o link na descrição. É porque o nosso branding aqui às vezes me confunde. E aí, pra fechar essa... opções. Pois é, só pra fechar essa parte, lembrando que também no Spotify você pode deixar comentários pra gente, a gente sempre lê, tá sempre respondendo, é muito legal, tem muita gente comentando, cara, tá sendo muito maneiro, então eu queria mandar aqui um abraço semanal pra quem comentou no último episódio. Momento Faustão lendo aqueles papeizinhos pequenininhos que ele tinha uma visão de águia pra conseguir enxergar a letra, brother. O Faustão, né, cara? Muito triste, né? É o nosso Teseu brasileiro. Porra, eu vi ele no casamento lá do filho, ou da filha, agora não lembro. Porra, ele tá só o barbante da linguiça mesmo, né, cara? Com todo respeito, assim, que pena, né? Não é não? Pera, acho que eu errei a expressão, né? Não, cara, você acertou. Talvez eu conheço a capa da gaita, mas o barbante da linguiça é muito bom essa expressão. Se você inventou agora, parabéns. Não, é porque agora eu não lembro se é barbante da linguiça ou se é a capa. Não, capa é da gaita, né? Não, a capa é da gaita. Não, pode ser o barbante da linguiça. Assim, tem o bagaço da laranja também. Tem o bagaço da laranja. Bagaço da laranja pra mim, o bagaço da laranja. O que a gente tá falando? Então, as pessoas comentaram no último episódio. A Tangente, tá na música da live. Gabu, Eloy Sati, Amandita, Daniel Duque, Porlado 545, Lenita D, Aninha, Luiz Carluxo. Uou! André Medeiros, a nossa Jona Cardoso, Jojo, Lilian, Lucas SB e Felipe Dias Soares. Obrigado pra todo mundo que comentou. E comente aí que na próxima semana a gente lê também o seu comentáriozinho. Não, minto, lê o seu nome. Inclusive, a gente tem tido um aumento aí da nossa audiência no Spotify. A gente acha que é porque a galera tá comentando. Então, quem chegou até aqui, comenta, é tudo nosso. Tô tentando puxar o assunto pro próximo assunto aqui. Quer que eu explique por que eu falei é tudo nosso? Quero. Então, porque essa semana a gente teve uma morte aí no mundo do samba que, cara, eu fiquei na dúvida se eu trazia ou não, mas eu resolvi trazer porque, cara, foi muito do nada, assim. Morreu essa semana o Gilcinho da Portela, que era o intérprete da Portela. E, cara, foi uma parada que abalou muito uma galera, assim. Eu fiquei bastante abalado porque foi muito do nada, assim. O cara tinha 55 anos, foi fazer uma bariátrica, assim, tava, indo num caminho de ter mais saúde, querendo se cuidar pra, ter uma longevidade maior, e aí acabou tendo complicações da cirurgia, morreu. E aí eu vi muita gente falar que, cara, pra galera que é mais do samba e tal, que acompanha mais escola de samba e tá sempre no carnaval e frequenta quadra de escola de samba, essa galera que tá no samba é quase como família, assim, sabe? Uhum. E é muito triste, cara, isso acontecer. Um cara que, tava no auge, ele tem sambas lindíssimos interpretados, ele foi intérprete da Portela por 17 carnavais, foi o intérprete de 2017, que foi quando a escola saiu de uma fila de mais de 20 anos aí, sem títulos, então, assim, fica aqui nossa homenagem, foi por isso que eu falei é tudo nosso, esse era um dos gritos de guerra dele, é tudo nosso! Olha aí, eu sem querer botei nas músicas do podcast também. Olha só. Cara, é muito doido, né? Porque memes e brincadeiras à parte, é muito bom ter esse avanço desses remédios, tipo Ozempic e tal, o que eu tomei lá, o outro que eu tomei e tal, não sei o que também. Porque é que eu comentei, quando eu trouxe esse assunto, né, da dieta, perda de peso e tal, que eu tô fazendo, eu comentei essa questão, né, que eu perguntei pro endócrino, assim, eu falei, se eu não tivesse esses remédios e tal, você me recomendaria uma bariátrica? Ele falou que sim. Então você vê que, tipo, esses remédios literalmente... eles substituem uma cirurgia que, bem ou mal, assim, hoje é muito comum, muita gente faz e tal, é relativamente boa, mas cirurgia, né? É uma cirurgia, tem riscos, tá ligado? Como aconteceu com ele, infelizmente, né? Então, é legal a gente ter esse avanço também da ciência, porque deixa até as coisas mais seguras, né? Muito bom. E o que é muito bom, de acordo com muita gente, mas não eu, Gustavo, é que saiu o novo álbum da Taylor Swift, a loirinha. É verdade. The Life of a Showgirl. O álbum se tornou hoje o mais ouvido em um único dia. O hoje veio na notícia, eu acho que não é literalmente hoje, mas enfim. Mas o álbum mais ouvido em um único dia em 2025 no Spotify. E eu quis ter essa notícia aqui, Gustavo, porque eu queria te perguntar, o que você acha da Taylor Swift? Vamos polemizar. Cara, eu gosto literalmente de uma música dela, que é a Qual? Shake It Off, essa eu acho boa. Não, você gosta de duas, te garanto. Porque tem Shake It Off e tem aquela Timber. I'm going down. I'm yelling timber. Isso é dela? É dela.
Ah, e não pera, sabia não. Caralho, tu me deixou muito em dúvida agora. Calma aí. Eu acho que não é dela não, cara. Eu acho que não é dela não. Music. Ih, caralho! Tá bom, você só gosta de uma música porque é da queixa com o Pitbull. Loiras, gente, loiras, é tudo igual, é tudo igual. Não, mas assim, tipo, é uma música que eu não ouço, não ligo, mas eu acho, porra, aí eu vou polemizar, eu acho as Swifters, porra, beirando insuportável, assim. Eu gostei só que a minha esposa, ela foi me corrigir aqui no chat, ela botou kkk, pelo amor de Deus, é da lesma. Caraca, eu sei que você não gosta da queixa, mas vamos com calma também, né? Rivalidade feminina? Que isso? Não, eu concordo contigo. Eu acho, com todo respeito, você que está escutando o podcast ou vendo a live, eu acho também um saco as fãs. Sabe por quê? Eu peguei muito bode da Taylor Swift por consequência, assim, né, enfim, porque eu já vi muito fã falando assim, não, porque ela é a maior cantora de todos os tempos, cantora, assim. Maior que o Michael Jackson. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Maior que o Michael Jackson. Eu fico assim, amigo, você não tem ideia do que você está falando, porque o Michael Jackson, ele foi um fenômeno inacreditável. Tipo assim, era do cara estar hospedado no hotel e sair na janela para dar oi e ter gente desmaiando e ter, tipo, uma multidão digna de literalmente um show, assim. E é o cara na janela de um hotel sacudindo um bebê, às vezes. Às vezes ele fazia isso. E não que ela não seja um fenômeno também, mas assim, eu acho que grande parte do público dela trata ela como se fosse, porra, a melhor coisa do mundo e não sei o quê. E eu acho que é até um fenômeno do fã nas redes sociais de hoje em dia, tá ligado? É uma galera que acompanha muito a parada e tem opiniões muito fortes sobre aquilo e acaba não tendo referência sobre outras coisas, aí acaba ficando chato. Então, assim, eu acho que tudo que ronda ela, eu acho chato pra caralho, a não ser os memes dela indo na cozinha de avião, que eu acho engraçado pra caralho. O pessoal tá repercutindo esse novo álbum aí, tem muita gente criticando, assim, estão falando que é bem abaixo dos outros e tal, e tipo, que pena. E aí, Gustavo, falando em polêmica, né, que nós estamos causando aqui, mas agora uma polêmica que não foi com a gente, graças a Deus, que teve uma nova treta essa semana, cara, não sei se você viu, entre a Emma Watson e a J.K. Rowling, a autora, a dita autora do Harry Potter, que a gente sabe que o Harry Potter só apareceu um dia em King's Crossing, ninguém sabe quem escreveu, né? Cara, eu não vi a notícia, eu vi por alto, eu falei, o Esperão vai levar, mas eu soube que a Emma Watson se fudeu, porque ela tomou um cu de todos os lados e ninguém mandou ser idiota. Exatamente. Eu fiz até um videozinho sobre isso também, porque foi muito interessante essa situação. Interessante do ponto de vista do caos, né? Porque, cara, a Emma Watson estava dando uma entrevista, não sei aonde, acho que era um podcast, tava num podcast. Aí ela, do nada, brother, começou a falar assim, não, porque a J.K. Rowling, eu sou muito grata a ela, eu nunca cancelaria ela, porque ela é uma pessoa que foi muito importante da minha vida, e eu espero que um dia todo mundo consiga amar até pessoas com quem nós temos opiniões diferentes. Ah, puta papo isentão do cacete, chato pra caralho, porque é aquilo, né, galera, que a gente sempre comenta assim, opinião é eu gostar de botar ketchup na pizza, sabe qual é? Eu não gostar de Donnie Darko. Agora, o que a J.K. Rowling faz cara, é preconceito, é discurso de ódio, é transfobia, né, porque pra quem não tá ligado, e eu descobri no meu post que eu fiz o vídeo, eu descobri que tinha gente que realmente não está ligada em nada dessa situação. A J.K. Rowling, ela é muito abertamente, muito publicamente, muito ferozmente contra pessoas trans. Contra o quê, Esperão? Contra elas existirem. Ponto. É assustadora. Ela é muito contra, ela é muito transfóbica, ela é muito preconceituosa. E a situação dela fica ainda pior porque não só ela é uma pessoa influente, que dá a opinião dela por aí, que dá, de novo, até perdão, não é opinião, né? Ela fala as merdas dela por aí. E só que pior do que isso, ela usa o dinheiro dela pra financiar projetos, fazer lobby, projetos de lei e tal, contra pessoas trans no Reino Unido, né, que é onde ela mora especificamente. Então, além de tudo, não é só, ela é uma velha escrota no Twitter falando merda. Não, ela está ativamente ajudando a passar leis, promovendo, cara, legislações contra pessoas trans que, assim, chocante. São pessoas como eu e você que merecem ter os direitos respeitados, merecem estar vivas e poder fazer o que elas quiserem, amar do jeito que elas querem e viver do jeito que elas querem. Então, assim, é uma merda. E por isso que muita gente cancelou Harry Potter, muita gente não interage mais com coisas de Harry Potter e tal por causa dela, porque ela ainda ganha muito dinheiro, né, com Harry Potter. Já teve muita treta entre os 3 atores principais com a J.K. Rowling no passado, porque especialmente o Daniel Radcliffe, né, que faz o Harry Potter também, ele é bem vocal contra a J.K. Rowling, a favor das causas trans e tal. A Emma Watson também era, né, até pouco tempo. E aí, do nada, ela meteu essa no podcast, assim, tipo, não, vamos todos ser amigos e tal, não sei o quê. E aí entra o que o Gustavo falou. Ela tomou mijada de todos os lados. Primeiramente, ela tomou mijada da própria J.K. Rowling, que foi incrível. A primeira reação da J.K. Rowling foi compartilhar no Twitter um vídeo de uma
comediante, entre aspas, meio que zoando essa declaração da Emma Watson, né, falando com a câmera e falando assim, eu acho que a J.K. Rowling é uma pessoa fantástica, não sei o quê, mesmo que eu esteja lado a lado com pessoas que desejam a morte dela, e eu sei que ela continua muito ativa como autora, e tomara que os livros dela continuem virando filmes pra um dia eu ser chamada, porque o meu agente não me liga há muito tempo, tipo assim, zoando ela pra caralho, assim, né, zoando ela pra caralho, e aí depois ela ainda fez um textão depois no Twitter, falando que a Emma Watson nunca passou dificuldade na vida, que ela é uma mimada, não sei o quê, humilhando ela, assim, sendo que aí muita gente me levantou que assim, J.K. Rowling, você também nunca passou miséria na sua vida. Tipo, a galera levantou a casa na qual ela vivia antes do Harry Potter ser lançado. Tipo, beleza, não era um palácio, mas era uma boa casa e tal. Assim, também para, né, Joana? Para com essa porra, né? Joanne, para com isso. E aí, também, isso que o Gustavo falou, que além dela tomar mijada da própria J.K. Rowling, ela tomou mijada de todo mundo. Tomou mijada de pessoas como nós, que tipo assim, cara, o que você tá fazendo? Tomou mijada de pessoas também de direita e preconceituosas, de tipo, tá desesperada pra voltar a trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, se fudeu, mostrou que, cara, quando você quer tentar agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E, então assim, não seja idiota, não sucumba. Isso é uma lição pra você que está ouvindo aqui o podcast. Não sucumba à culpa cristã de que, não, nós temos que amar todo mundo, até as pessoas horrorosas e odiosas. Não, cara, não. Tudo bem, você não precisa chegar a desejar a morte de ninguém, nada muito pesado. Mas assim, você também não precisa amar ninguém não, cara, entendeu? Às vezes você não seja fraco e não lhe falte ódio, sabe? E ainda mais gente com voz, né, cara? Gente que tem voz pra falar essas coisas. A Emma Watson, tudo que ela falar vai repercutir. E assim, ela tem que ter um mínimo de noção do que ela tá fazendo, sacou? E você usou a metáfora perfeita, que é a do sapo e do escorpião, porra. A J.K. Rowling claramente é um escorpião, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que vai gerar mofo pra tudo quanto é lado. É verdade, porque tem um lance de que o mofo tá consumindo o cérebro dela na casa dela, né? Muito doido. E aí, seguindo em notícias ruins aqui, como é esse caso da existência da J.K. Rowling, segunda-feira a gente acordou com a notícia da morte do Paulo Soares, né, cara? O amigão. Verdade. Um jornalista aí, histórico brasileiro. E assim, muito triste, cara. O futebol, ele é fantástico, tanto pelo que acontece em campo, quanto por quem conta esses acontecimentos pra gente. É difícil pensar nos grandes momentos do esporte sem atrelar eles diretamente a quem estava transmitindo aquele sentimento pela televisão, pelo rádio. É difícil você pensar no esporte sem pensar num tetra, num Jabulani, num Olha Virada, Gabriel, incrível. Então é muito triste quando essas vozes... Ou o quê? Uou! São Luís do Maranhão! Verdade. Então, assim, é muito triste quando essas vozes que narram o esporte, que contam as histórias do esporte, se calam. E foi o caso do Paulo Soares. Era um cara que eu não conheci pessoalmente, mas era basicamente uma anonimidade, que era muito querido por todo mundo e que se vai muito novo, né? 63 anos, ficam as lembranças do trabalho, das narrações, da dupla que ele fez com o Antero, o Greco, bom demais. História, e os grandes momentos de bom humor que vão ser repetidos pra frente, sejam Milton Caralho, sejam China que enfiou no botão nada mais, nada menos do que 12-0. ou o Servo que atingiu o skatista. E aí acaba me tocando especialmente o caso dele por ser um jornalista, né? Um apaixonado por futebol. Calma aí, só pra dar um contexto pro que você falou, é porque eles tinham um programa, né? O Antero Greco tinha um programa que era o Sport Center, né? Na ESPN. E aí, cara, mas era muito leve, né? Era um programa esportivo, mas muito leve. E aí tinha uma parte que eles adoravam fazer, tipo, piada com nomes de duplo sentido de jogadores, que existem mesmo, né? Não. Não, tipo assim, não tinha um quadro. Era que eles eram tão bons que, eventualmente, eles se cagavam de rir durante o programa com coisas que aconteciam. Tipo assim, o Milton Caralho era um jogador que o São Paulo quase contratou. E aí eles se escangararam de rir porque... Cara, essa pra mim é o mais engraçado, porque o amigão, ele tá falando... O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton... Aí ele dá uma parada, enche a boca e fala... Caralho! E aí, fala, vai ser difícil, hein? E aí o Antero Greco fala, mas tu não precisa encher a boca pra falar também, né? Muito bom, e aí, cara. por exemplo... E às vezes acontecia do texto, tá engraçado. E às vezes acontecia de simplesmente eles só começarem a rir do nada, porque eles eram muito engraçados, tá ligado? Então, assim, realmente... E eu acho que isso mudou um pouco a forma como o jornalismo esportivo era feito e tal. A Bianca tá passando aqui atrás de mim agora. E assim, e quando o Antero morreu,
eu vi muita gente falar uma coisa que eu concordo bastante, que eles dois são a prova viva de que dá pra você fazer jornalismo esportivo bem-humorado, sem ser sisudo, sem ser sério, mas sem ser besta, sem ser bobo. Sem ser forçado. Tipo, sem ser forçado, tipo um Thiago Leifert da vida, sabe? Ou aquele Bruno Formiga também, que tá na GTV, que... Cara, ele acha que é legal ficar enfiando 300 palavrões a cada coisa que ele fala e fica mamando o Neymar, mas aí é problema dele. Então fica aí nossa homenagem ao amigão Paulo Soares. E aí, aproveitando a notícia aqui do mundo do esporte, queria pedir licença aqui para falar especificamente de futebol. Eu escrevi aqui na pauta rapidamente, mas não vai ser rápido não, então vem comigo nessa, qualquer coisa, se você não tiver interessado, olha o timecode, pode pular o bloco, a gente não vai ficar chateado. Vou falar em 2 blocos aqui. O primeiro é o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro, feito nessa semana pela CBF. Assim, há muito tempo estava óbvia a necessidade de uma mudança drástica na forma como o futebol brasileiro é organizado, é jogado, com os estaduais que estavam tomando grande parte do calendário e tal. E a nova diretoria da CBF, na figura do novo presidente Samir Chaude, que assumiu depois do Edinaldo Rodrigues, demonstra que pelo menos está tentando fazer alguma coisa, em vez do presidente antigo que claramente não tinha o menor interesse de mudar nada e focava completamente nas maracutaias e nos acordos políticos. Ele tá caminhando pra ser o Nepo Baby, mais popular do Brasil. Exatamente, porque ele é filho do presidente da federação de... alguma federação estadual do norte, eu não vou lembrar exatamente qual. E, cara, assim, porra, você vai me perguntar, você acha que o Samir Chaude é honesto? Obviamente não. Obviamente não. Obviamente, não vou usar o termo obviamente porque eu não sei, mas assim, eu diria que não sei, mas não boto minha mão no fogo por ele. Mas assim, a indicação dele é uma indicação claramente antiética, porque é filho de um cara influente, então assim... Mas ele pelo menos tá fazendo alguma coisa, e aí só precisa fazer o básico, assim, cara, porque precisava de muita mudança, assim, e eu vou falar de algumas dessas mudanças no calendário e as minhas opiniões sobre elas. O novo calendário, ele é previsto para os próximos 4 anos, esses 4 anos vão ter interrupções no meio do ano, por causa de Copa do Mundo, Copa América, Copa do Mundo Feminina, e prevê inicialmente a redução das quantidades de jogos dos campeonatos estaduais, que tinham 16 datas e vão passar para 11 datas. Isso, na minha opinião, era o mais urgente a se fazer, não dava para sustentar uma parcela tão grande do ano do nosso futebol para os estaduais, que não se sustentam sozinhos e acabavam dando prejuízo na maior parte dos casos, quase a totalidade dos casos, inclusive. Eu acho que até poderiam ser menos jogos, pelo menos, para os clubes da Série A. Então isso é positivo. As séries C e D, a terceira e quarta divisões do futebol nacional, respectivamente, vão ter alterações. A série C vai aumentar gradativamente até chegar a 28 clubes em 2028. Hoje são 20, enquanto a série D vai passar a ter 96 clubes já no ano que vem. Isso é positivo, eu acho que poderia até ser mais drástico. Existe uma galera que defende a criação de uma Série E, que seria uma 5ª divisão, que teria uma fase regional, para depois ter uma fase nacional. Isso também seria interessante. Eu acho que a gente tem que ampliar essa possibilidade e dar mais datas para clubes menores, para você incluir uma coisa quase de várzea mesmo. Por exemplo, o futebol inglês, para quem tiver eu ia perguntar pode isso. dar uma pesquisada. O futebol inglês, ele é uma pirâmide, né? O topo tem pequenos clubes. Disso eu entendo. E vai aumentando, e aí lá embaixo você tem competições regionais, basicamente, times quase de pelada, assim. Então, pode ter times que começam como times de pelada e vão crescendo até virar profissionais. Isso pode acontecer. Foi anunciada também a criação de copas regionais, tal qual a Copa do Nordeste. Vai ter a Copa Verde e a Copa Sul-Sudeste. E aqui tem uma questão que os times que disputam competições internacionais, como a Libertadores e a Sul-Americana, não jogam essas competições. Então, vários times não vão disputar. Por um lado, é bom que cria uma competição que pode ser importante para clubes que são eliminados cedo na Copa do Brasil, mas, por outro, tira muito da força da Copa do Nordeste. Amigos baianos, cearenses e pernambucanos criticaram muito essa medida, mas, ao mesmo tempo assim, eu não sei se tem muito uma solução para isso. A Copa do Nordeste, mesmo esse ano, foi muito esvaziada, foi toda picotada, então, sei lá, vamos ver como é que vai ser isso aí, como é que vai se desenvolver isso, mas eu acho que pode ser que tenham alterações. E aí, só como exemplo, se a Copa Sul-Sudeste existisse em 2025 e o critério de classificação fossem os estaduais de 2024, os participantes seriam
Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Nova Iguaçu, Boa Vista, América, Tombense, Juventude, Caxias, Atlético Paranaense, Maringá, Criciúma e Brusque. Então, assim, dá pra ver que é pra dar uma possibilidade de disputa pra times que costumam ter só uma ou duas fases de Copa do Brasil, Brasileirão. Então, isso eu gostei. E vira uma janela, né? Vira uma janela pros próprios times e pros próprios jogadores também, né? Exatamente. Então, assim, eu gostei, apesar da questão da Copa do Nordeste, que eu acho que vale uma análise mais profunda quando as coisas começarem a acontecer. O Brasileirão Série A vai começar em janeiro, durante os estaduais, e vai até dezembro. Cara, isso eu ainda preciso ver como é que vai funcionar para ter uma opinião formada, mas assim, inicialmente eu acho interessante por colocar jogos de futebol de verdade desde o começo do ano. Ainda tem um a mais que é colocar a necessidade dos times se planejarem ainda mais. Então assim, não vai dar para querer levar o primeiro semestre na flauta e jogar sério só o segundo. Quem começar o ano bem dispara na frente. E aí vem a grande questão para mim, que é a Copa do Brasil. A competição vai passar a ser disputada em 8 fases, com a inclusão de mais 34 times. Desculpa, quantas fases eram atualmente? Quantas fases são atualmente, você sabe? Era primeira, segunda e terceira fase, aí oitavas, quartas, semifinal. Tá. As 4 primeiras fases vão ser em jogo único, todos os times da Série A vão entrar só na quinta fase, que é quando vai começar a ter jogos em ida e volta, a não ser na final, que vai ser disputada em jogo único em campo neutro. Eu não sou necessariamente contra a final em jogo único em si, isoladamente, no vácuo e tal. Eu só acho que é terrível tomar essa decisão sem considerar o contexto das coisas, que é o que aconteceu na Libertadores lá atrás, em 2018, e agora na Copa do Brasil. Fazer final em jogo único, seja na maior competição da América do Sul ou na Copa do Brasil, é desconsiderar completamente o funcionamento do nosso continente, do nosso país, é esquecer ou simplesmente não saber quanto custa uma passagem para cruzar o país, é esquecer do torcedor ou simplesmente cagar pro torcedor que não tem condição financeira de fazer uma viagem de última hora, porque o time classifica a partir da semifinal, vai ter um mês para comprar passagem, organizar, reservar hotel. O futebol brasileiro ele tem caminhado a passos largos para a elitização, e essa decisão é mais um passo nesse sentido. Você exclui a possibilidade de uma parcela da população que já está sendo excluída há mais de década de acompanhar o time em uma final. E aí, além disso, o mais triste pra mim não é nem isso. Tirando os estaduais, com essa medida, salvo algumas coincidências ali de um time chegar na final no ano que ela for disputada no estádio dele, a gente não vai ter mais nenhuma final nacional disputada pelos times em casa. O Flamengo não vai poder disputar mais nenhuma final nacional no Maracanã e nem da Libertadores, porque a final agora vai rodar. Já tá rodando. O São Paulo no Morumbi, o Palmeiras no Allianz, o Paysandu no Mangueirão, o Bahia na Fonte Nova, o Criciúma no Heriberto Rios, sei lá, qualquer possibilidade. Para os times que estão bem hoje em dia, é menos danoso, porque estão disputando final o tempo inteiro e tal. Mas imagina no caso de algum desses outros times que eu citei, esses times menores. Tipo, o Criciúma, ele foi campeão da Copa do Brasil em 1990, não ganhou nada de relevante nacionalmente desde então, e se eventualmente conseguir superar todas as dificuldades impostas pelo contexto do futebol nacional e pela desigualdade do futebol nacional para chegar na final da competição, ainda não vai poder jogar diante do próprio torcedor, no próprio estádio, do lado de quem sustenta de fato essa roda toda. Então, assim, essa decisão pra mim é uma merda. Ela é mais uma etapa dessa elitização e mais uma prova de como a nossa cartolagem ela coloca o torcedor em último lugar nessa equação. É sempre o que se fode no começo, durante e no final. Só que esse mesmo torcedor ele acaba sempre dando um jeito, né? Quando um time desse chegar na final, vai ter trabalhador parcelando até a vida pra conseguir viajar pra ir no jogo, e a TV vai fazer uma matéria bonitinha sobre a superação do torcedor, o quanto ele ama o time, e nunca discute de fato porque esse cara não consegue comparecer, e só enaltecendo os sacrifícios que ele precisa fazer. Então, assim, isso eu achei uma merda, mas é isso. Eu acho que é um caminho inevitável essa elitização, e as decisões são sempre tomadas para dar mais dinheiro. Afinal, o único que ela acaba dando mais dinheiro e se tem mais controle da organização e tudo mais. Faz sentido, né? Porque se a final é dupla, né? A final dupla e é no estádio de cada time. Se você é Flamengo, um dos jogos vai ser no Maracanã e, tipo assim, é um metrô pra tu chegar lá, é um ônibus pra tu chegar lá e o ingresso, né? Realmente faz sentido. E não é nem que hoje em dia seja ótimo, porque chega na final, os ingressos são caríssimos, é um absurdo, e esse torcedor é excluído. Mas assim, ainda hoje, você tem alguma galera do torcedor de verdade, não o cliente, que consegue ir. Mas você botando ele pra viajar vai ser pior ainda. E aí, cara, eu vou até voltar nisso aqui, porque o outro bloco que eu queria falar de futebol é que essa semana o Filipe Luís, técnico do Flamengo, completou 1 ano no comando do clube, e aí eu queria falar um pouco sobre a incapacidade do torcedor cliente de aproveitar
a jornada. Na última terça-feira, o Filipe Luís aí completou 1 ano à frente do comando do Flamengo. Já é um feito raro no futebol brasileiro, conseguir completar 1 ano, e no Flamengo ainda mais. Só ele, Luxemburgo e Jorge Jesus conseguiram fechar 1 ano nesse século. Ele recebeu uma homenagem do clube, falou que quer ficar mais tempo aqui e tal. Eu sou razoavelmente suspeito para falar, porque eu tenho o Filipe Luís como um ídolo desde que ele começou a jogar por aqui e defendi ele sempre, desde os primeiros jogos como treinador. Não à toa, ano passado eu fui para Belo Horizonte na final da Copa do Brasil, porque eu tinha certeza que ali estava começando algo muito grande na história do Flamengo, aquele que podia ser o primeiro título dele como treinador. São 71 jogos com 46 vitórias, 17 empates e só 7 derrotas. Números que são absurdos e são, em parte, o motivo de eu trazer esse assunto pra cá. É muito impressionante que, mesmo com esses números excelentes, líder do Brasileirão, semifinalista da Libertadores, jogando bem, caralho, tem torcedor do Flamengo que tá insatisfeito. E aí eu acho que isso é um reflexo desse nosso futebol moderno. Torcedor que foi transformado em cliente e não sabe lidar com as próprias frustrações. Agora, no momento que a gente grava esse podcast, a gente acabou de sair de uma sequência de resultados negativos, mas sem grandes danos para a temporada. A gente teve empates em casa pelo Brasileirão contra Grêmio, Vasco e Cruzeiro, e uma derrota na Libertadores, mas que teve classificação nos pênaltis. E aí já tem gente, você entra no Twitter, já tem gente falando que o trabalho bateu no teto, que o Filipe Luís não é isso tudo. Mesmo com o time jogando bem a maior parte do ano, semifinalista da Libertadores e líder do Brasileirão. Esse processo de elitização que a gente vinha falando agora há pouco, ele criou um torcedor cliente que não aceita que o seu investimento no clube, no ingresso, no Premier para assistir as partidas, não dê resultado. Porque num produto comum, a lógica é simples. O cliente compra algo, recebe e segue a vida feliz. No futebol, o dinheiro que você gastar como torcedor pode não resultar em nada. Só que hoje em dia essa lógica parece que não existe. E a torcida do Flamengo, que tá muito elitizada, cai nesse papinho de que tem que jogar pra caralho, tem que golear todo mundo, tem que ser soberano o tempo todo, que é impossível. Ainda mais no futebol de hoje em dia. Na torcida do Flamengo, a gente tem um fantasma de 2019 que paira como se a gente fosse porrar todo mundo o tempo inteiro, mas nem em 2019 foi assim. Teve uma porrada de jogo difícil, uma porrada de jogo encardido que acabou sendo decidido no final. O Flamengo teve que suar pra decidir. Assim, é meio que um desabafo e meio uma reflexão que as pessoas se recusam a aproveitar um time muito bom, treinado por um ídolo histórico e que joga muito, cara. Isso me deixa frustrado. A real é que isso me deixa muito frustrado, porque a relação da maior parte das pessoas, principalmente nas redes sociais, com o futebol hoje em dia, é simplesmente bizarra. E aí, enquanto eu tava pensando nessa pauta, escrevendo, elaborando o que eu ia falar, surgiu um corte de uma entrevista do Zico pro Romário, elogiando muito o Filipe Luís. E aí um gênio anônimo do Twitter resumiu bem a situação. É como se Deus estivesse feliz com o trabalho feito em uma igreja, mas um grupo de coroinhas ficasse pichando o muro da igreja, chamando o padre de maluco por não escalar o terceiro reserva da Crisma para distribuir hóstia pra galera da missa. Bom comentário. E aí, por último, só uma recomendaçãozinha rápida aqui. O bom canal Peleja no YouTube publicou um vídeo essa semana sobre a Coliguei, a primeira torcida organizada de futebol assumidamente gay do mundo, maneiro. Criada na época da ditadura, torcida do Grêmio. O vídeo se chama Por que essa torcida mete medo em quem odeia os gays e conta a história da fundação dessa torcida nos anos 70 e como se mantiveram ativos ali durante vários anos. Bem interessante pra gente ver como sempre teve gente que precisou lutar para frequentar os espaços do futebol, assim como hoje. Isso é uma luta diária e a gente precisa melhorar muito ainda essas coisas, porque o futebol ainda não é um ambiente inclusivo para todo mundo, para gays, mulheres, ainda é um ambiente muito hostil, mas esse vídeo é muito interessante, um tema bastante legal de se tratar. Pô, sobre esse assunto, tem uma história em quadrinho brasileira muito maneira, cara. Acho que a gente até já falou sobre isso juntos, assim, que é chamada O Outro Lado da Bola, que é sobre uma história, assim, eu acho muito interessante, porque é uma história fictícia, mas ela com certeza é real, porque assim, a história é um jogador gay de futebol no armário, e aí ele acaba, agora eu não lembro se ele se assume, mas acho que ele é tipo, tirado do armário. Acontece alguma coisa, ele é tirado do armário e tal, e aí ele lidando com tudo isso. Aí, eu acho que não tem times reais, mas é como se ele fosse um jogador do Corinthians, assim, um ídolo do Corinthians, que a galera descobre que é gay. E aí, meu Deus! E é muito doido isso, porque se você pensar, porra, eu não lembro agora qual é a porcentagem. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Qual porcentagem país é gay? Por exemplo, tem uma pesquisa aqui que diz que 15% da população brasileira, por exemplo, é gay, é assumidamente homossexual e tal, ou outras variações, né, da sigla LGBTQIA+, mas enfim, não é hétero, vamos dizer assim, né? E aí é muito doido, porque se você leva isso pro mundo do futebol, o número é completamente invertido, sabe qual é? Tipo assim,
Não tem, basicamente. Assim, o único coisa que eu pensar de cabeça... E na real acho que tá até errado, porque eu ia falar o Richarlison, mas acho que ele não é, né? Não, ele é bissexual. Inclusive, teve uma série de podcasts do GE que tratou sobre isso, e ele saiu do armário nesse podcast falando que era bissexual. Então, assim, nem necessariamente gay ele era, mas ele não performava ali a heterossexualidade como se espera de um jogador de futebol, e por isso ele teve a carreira muito atrapalhada. Pois é, então assim, aí eu achei muito legal dessa história em quadrinho, né, o outro lado da bola, porque eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, caralho, se 15%, ou provavelmente até mais, né, porque muita gente, de repente, até na pesquisa mesmo não quer falar, não quer, entendeu, tem medo e tal, tem receio, então, pô, se 15% da população é LGBTQIA+, cara, os jogadores de futebol fazem parte da população. Das duas, uma, ou você tem 15% de jogadores de futebol que tem medo de se revelar, que tem medo de ser quem eles são de fato, ou o futebol é um ambiente tão tóxico, tão masculinista, que vai excluindo essa galera do processo até chegar num ponto que a maioria desiste. E os poucos que não desistem acabam não revelando, não sendo quem eles são abertamente, que é o que deveria ser, né? Não deveria ser um problema isso. Mas acaba Pois sendo. é. Mas fica a dica, outro lado da bola é da editora Record, se eu não me engano. Bem maneiro, bem maneiro. E aí, Gustavo, só pra fechar essa sessão de futebol, me explica aí esse bagulho de impedimento semi-automático. Como é que é um impedimento semi-automático? Como é que Então, é porque, na real, é automático, né? É só porque eu acho que eles não chamam de automático porque não é um bagulho que, tipo, tem um impedimento e apita um bagulho. Ah, tá. Alguém tem que ver e, tipo, ô galera, marcou impedimento aqui. Eles colocam uma porrada de câmera no estádio, em umas câmeras de qualidade absurda no estádio, em várias posições. Isso. Em várias posições estratégicas ali e um chip na bola. E aí, tipo assim, em todo lance que pode ter um impedimento, lá na cabine do VAR, o cara vai ver lá se saiu o impedimento ou não, e aí avisa o juiz, a coisa. Tipo, vamos supor, teve um lance ali ajustado que saiu gol. E aí o bandeirinha não marcou no campo. E aí, tipo, vai ver no computador, no programa. É só situação de gol, então? Não é, tipo, lance normal? Pênalti também. Mas se não tiver lance normal, não. Eu só vai... É uma revisão que vai acontecer se for lance, tipo, se sai um gol, ou então se sai um pênalti, alguma coisa nesse sentido. Não vai ter mais que ficar olhando aquela câmera, tipo, aí traça a linha, e tipo, tem um braço... Não. Ah, maneiro, isso maneiro. Que é a parte automática. Tipo, a parte da tecnologia é automática, mas... Já vai dizer que foi e foda-se. Exato. Aí, tipo, tem uma imagem lá que mostra... ele tá com, um pentelho à frente. Não, marca, porque pode fazer gol de pentelho. Ah, entendi. A Luísa comentou aqui, a nossa Excelu comentou aqui que tem Ted Lasso, tem jogador gay em Ted Lasso. Eu nem lembrava, não lembrava. Um dos plots lá é de um jogador que se assume e tal. Ah, maneiro. Assume não, né? Não se revela, no caso. Falando em coisas não maneiras, no caso, Gustavo, também, encostou nesse assunto, teve essa semana o lance do metanol, né, cara? Da bebida, né, cara? Cara, eu até agora confesso que eu não entendi muito bem esse lance, porque são drinks, bebidas, né, que foram adulteradas, aí, só que eu não entendi se é de propósito, se foi uma contaminação sem querer, aí parece que foi residual de lavagem de garrafa, não tô entendendo mais nada. Cara, então, estão investigando ainda, né? Não sabem exatamente. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de ser... Porque teve há pouco tempo a parada do PCC, né? Que o PCC tava... A gente até chegou a comentar aqui, o PCC tava adulterando combustível pra lavar dinheiro e tal, pra ter toda uma cadeia de lavagem de dinheiro, e parte disso era feita com metanol. O combustível tava sendo vendido com metanol. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de isso... de ser uma questão dessa, que o PCC também tá lavando dinheiro com bebida alcoólica. O governo de São Paulo negou essa hipótese, mas assim, não dá pra confiar no governo do Tarcísio, porque ele tem, vamos dizer assim, não é a pessoa que mais combate o PCC no mundo, podemos colocar nesses termos. Talvez pelo contrário, né? Então, assim, mas tá em investigação ainda, mas o que tem acontecido é que, tipo, as pessoas estão se fudendo, teve gente que morreu, teve gente que ficou cega, porque há contaminação com metanol em bebidas, principalmente destilado. Então, assim, eu recomendo que todo mundo beba daquele lado de lá, porque vai ser mais seguro. Daquele lado de lá? Não pode beber destilado. Puta que pariu, caralho. Cara, pra aliviar o clima aqui, vamos falar de coisa boa, porque amanhã, pra você que tá ouvindo o podcast, né, que é na terça-feira, dia 7 de outubro, as guerreiras do K-pop vão cantar juntas pela primeira vez ao vivo no mundo real, porque a EJ... Audrey Nuna e Hayami, que cantam as músicas da animação, que é uma coisa que eu acho bacana, assim, né? Porque na animação... quando você vai fazer uma animação, por exemplo,
Na real, isso vale pra filme também, né? Você tem as atrizes, os atores e tal. E, porra, não necessariamente a atriz ou o ator cantam pra caralho, assim, sabem cantar. Eles podem saber atuar, mas eles podem saber cantar. Então, às vezes até acontece em live action, né, filmagem com atores e tal, de quando entra a parte da música, o ator, né, claramente, como é live action, ele tá ali mexendo a boca, mas é outra pessoa que tá cantando e tal. Às vezes tem gente que acha isso um tabu, acha isso um absurdo, mas tipo, cara, às vezes você quer um ator X e o ator não canta, você vai fazer o quê, tá ligado? E aí em animação isso é muito mais fácil. Então, na animação da Guerreiras do K-Pop, são 3 atrizes que fazem as personagens principais, mas quando elas cantam, entra alguma parte de música e tal, aí troca pra essas 3 cantoras que já são da indústria do K-pop e tal, já são bem famosas e tal. Só que elas nunca tinham, eu até achei surpreendente, até elas nunca tinham cantado juntas as músicas, né, do Guerreiras do K-pop, nunca tinham se apresentado juntas como Huntrix, né, que é o grupo do filme. E elas vão debutar, como dizem os jovens, no programa. Infelizmente é no programa do Jimmy Fallon. Podia ser em qualquer outro talk show, foi no pior de todos, né? Mas vai ser no programa do Jimmy Fallon. E elas vão cantar Golden, a música, uma das principais músicas da animação. E também vão ser entrevistadas por ele e tal. E, pô, eu tô muito curioso, eu gostei muito do filme, né? A gente já falou bastante do filme, as notícias aqui e tal sobre ele. E, pô, eu tô muito ansioso pra ver, assim. O programa do Jimmy Fallon não tem transmissão no Brasil, mas eles sempre sobem os clipes no canal do YouTube e tal. E, pô, e esse com certeza é pros caras subirem e bater milhões de visualização, né? Então, imagino que eu não sei exatamente que horas passa lá em relação aqui, mas no mais tardar, acredito que na própria quarta-feira já vai ter clipe no YouTube da cantoria, já vai ter as entrevistas e tal. Então, pô, vai ser muito legal. Tô bem ansioso pra ver como é que vai ser. Cara, você falou aí do Jimmy Fallon e tal. Só pra dar uma atualizada nas novidades da Terra da Liberdade, uma atualizaçãozinha rápida aqui na questão da Assembleia da ONU. O presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, no sábado, depois que a gente gravou, foi a um protesto pelo fim do genocídio em Gaza, junto do Roger Waters, em Nova York, fez duras críticas ao governo estadunidense, a Israel e afins, e teve o visto revogado, o visto diplomático revogado. Essa foi a primeira vez que os Estados Unidos revogaram o visto de um chefe de Estado por comentários em uma visita à ONU. O Fidel Castro e o Hugo Chávez fizeram críticas pesadíssimas em Nova York e não sofreram represálias. Lá pelas bandas dos Estragos Fudidos, essa semana também teve muita repressão a protestos, teve uma reunião bizarra do Trump com os generais, e assim, o fascismo lá tá ficando cada vez mais forte e as vozes dissidentes não estão conseguindo falar tão alto quanto necessário. Então, vamos ficar ligado aí sempre, porque o bicho vai pegar. Só sobre essa reunião dos generais foi muito doido, né? Porque, cara, eles chamaram os generais, tipo, de alta patente, altíssima patente do mundo todo. Os caras foram lá pros Estados Unidos e tal, botaram todo mundo no auditório, e aí tinha lá um biruta, um maluco lá também, falando que assim, porque... Ele falou várias merdas, né? Mas uma das merdas que ele falou assim foi, porque eu acho um absurdo a gente andar no Pentágono, por exemplo, e ver generais gordos acima do peso, e aí a partir de agora, a partir da data tal e tal, todo mundo, as pessoas das Forças Armadas e tal, vão ter que fazer testes físicos de aptidão, e se não passarem, podem ser suspensos, ou até mesmo demitidos, desligados, terem suas pensões suspensas e tal. E eu acho muito doido, porque assim, primeiro, que aleatório. Segundo, o cara tá falando isso tudo. Ele falou literalmente assim, é uma vergonha ter generais, soldados, militares acima do peso, não sei o quê. Caralho, olha pro seu presidente. Sendo que ele falou assim, não passa um bom exemplo na gestão e tal. Tipo assim, olha pra porra do Trump, tá? Eu não tô aqui querendo fazer um body shaming com ninguém, mas ele tem mais é que se foder. Então assim, o cara... Entendeu? Cara, é o que a gente já comentou aqui, é um duplo pensar muito doido, porque assim, ao mesmo tempo que tem o Trump... contra a sua forma de botijão de gás lá, o cara ao mesmo tempo tá criticando as Forças Armadas que estão, tipo, acima do peso, e são um mau exemplo de gestão por causa disso, tipo assim, caralho, que loucura, tá ligado? Mas é muito viagem. E aquela parada dessa direita que pode fazer o que quiser e nada acontece, né? Tipo, eu tava vendo até uma discussão sobre isso essa semana, que assim... com as redes sociais, a gente perdeu o respeito a certas instituições que até nem necessariamente eu acho que deveriam ter e tal, mas assim, você não precisa mais respeitar certas coisas porque antigamente pegava mal, só que hoje em dia você pode respeitar e você ainda vai ter a sua turba ali pra te defender nas redes sociais e vai ficar tudo bem, as coisas vão passar, sacou? E assim, até na forma doentia que os Estados Unidos lidam com o próprio exército, a forma completamente errada como o exército lá funciona, isso é um absurdo, porque ele tá chamando esses caras pra humilhar. Vamos se colocar aqui um pouquinho na cabeça de um estadunidense médio. Eles consideram o exército como uma galera que tá defendendo o país, assim, é uma galera que rodou o mundo para defender o país. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona, que eles vão pra... O exército estadunidense é
uma imposição do modo de pensar estadunidense no mundo inteiro. É isso que eles vão fazer. Imperialismo total, mas, né? Imperialismo, mas assim, na cabeça dessa galera, é uma galera que foi defender a democracia e defender os Estados Unidos. Não, então, e num nível, só antes de continuar, e num nível que eu acho até bonitinho, assim, num vácuo, que eles têm esse lance, né? Quando alguém encontra um veterano, ele fala obrigado pelo seu serviço e tal. E, tipo, isso é tipo, cultural nos Estados Unidos, assim. Os caras falam muito essa frase e tal. E, tipo, num vácuo, tudo isso que o Gustavo falou, eu acho até bacana isso, assim, né? Os caras valorizam muito, né? Não, e aí ele chama os generais pra humilhar os caras, sabe? E é isso que essa direita faz. É um processo constante de humilhação e de você undermine, pra usar o anglicismo aqui, de você esculachar as pessoas e colocar todo mundo pra baixo enquanto se coloca pra cima, sabe? É uma loucura, e é uma loucura as pessoas aceitarem isso, sabe? Se qualquer outro presidente fizesse isso 10 anos atrás nos Estados Unidos, ia ser um escândalo, o cara ia ser derrubado em 30 segundos, mas hoje em dia ele consegue fazer isso e vai continuar. Então, assim, ele tá se sentindo cada vez mais à vontade pra colocar o fascismo dele pra fora, e assim, o fascismo, quando sai da jaula, é muito difícil de colocar de volta, e vai ser muito difícil de colocar de volta porque é o fascismo estadunidense, é o fascismo de um império muito poderoso. É difícil pensar uma saída tranquila, saudável pra isso. Só uma outra reunião esquisita também que teve, é porque, cara, a oposição também lá dos caras, os tais dos democratas, que, assim, no fim das contas a gente sabe que é tudo igual, né? É a mesma coisa, assim, né? Mas a oposição deles rigorosamente igual. Não, eles fazem o nosso primeiramente fora Temer parecer um bagulho de um ato de resistência, assim, absurdo, cara, porque é inacreditável, assim. Se eu não me engano, essa semana, né, o Trump fez uma reunião, eu não lembro exatamente quem são as pessoas, mas assim, pelo que eu entendi, eram figuras-chave dos democratas no Congresso, no Senado e tal, e na Casa Branca, né, no Salão Oval, assim, ele botou vários bonezinhos estrategicamente posicionados, né, pra aparecer nas câmeras e tal, com o Trump 2028, se eu não me engano, que é a próxima eleição presidencial, né, dos Estados Unidos, ou 2027, agora eu não lembro, mas, assim, com a data da próxima, 28, né, indicando que ele vai concorrer, e sendo que, assim, ele já tem 2 mandatos, e aí eu vi que até cabe um pouco de discussão lá, porque não se sabe muito bem, acho que não é muito bem definido na Constituição se é só 2, você não pode ter mais de 2 mandatos, ponto, ou se você não pode ter 2 seguidos. Mas aí seja como for, assim, tese não pode, o entendimento da população é que não pode você concorrer, ser presidente 3 vezes, né, por exemplo. Mas estão dizendo que ele quer passar um projeto de lei pra mudar isso e tal, mas aí a pessoa tava lembrando, se ele puder concorrer pela 3ª vez, o Obama também vai poder concorrer pela 3ª vez. E o Obama, assim, eu vi uma pessoa comentando isso, né? Que muito mal comparando, muito mal comparando, e muito ainda mais mal comparando, ele é tipo o Lula dos caras, em termos de popularidade. Ele é muito popular. Lá dentro ele é muito popular. Então, assim, ele é um cara que, pelo menos, eu acho que se ele quiser concorrer pela 3ª vez e ele puder, né, se o Trump permitir, ele é um cara que consegue bater de frente. Consegue bater de frente legal com ele. Então, assim, de novo, o Obama... O Obama talvez seja um dos casos de marketing mais absurdos de todos os tempos, assim, né? Porque ele é um cara que até hoje muita gente vê assim, não, o Obama era legal e tal. E o cara era tipo o rei dos drones, o rei de jogar bomba em explodir gente e ninguém lembra dessas literalmente porras. Criminoso de guerra como qualquer presidente, né, dos Estados Unidos. Mas, assim, entre, sei lá, tomar um fezes na sua cara e comer um sorvete de pistache ruim, vamos com um sorvete de pistache ruim, que não é legal, mas beleza, né? Não é tão ruim quanto tem de morango cocô. E tem de bosta, mas eu não gosto muito de morango. Exatamente. Mas, enfim, vamos ver os desdobramentos aí das próximas notícias. E só pra continuar nesse assunto de Estados Unidos, e nesse lance do Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e tal, saiu uma notícia de que cerca de 1,7 milhões de assinaturas do Disney Plus, Hulu ou ESPN foram canceladas após a suspensão do Jimmy Kimmel. Então explica muito porque que a Disney, bem ou mal, tão rapidamente botou ele de volta, trouxe de volta, porque teve muito boicote. A gente até comentou semana passada, né? Muitas celebridades mesmo foram falar com todas as palavras, tipo, cancelem o Disney Plus e tal. A própria Tatiana Maslany, que a gente comentou, que faz a She-Hulk, ela foi no Instagram, meteu um story, tipo, aí, cancelem essa porra. E deu certo, né? Pelo jeito, e bem ou mal a Disney tremeu e teve que trazer o cara de volta, né? E aí, Gustavo, entrando numa editoria que é muito benquista aqui pela nossa audiência, mas talvez em tom de ameaça. 11 Homens e um Segredo terá nova sequência. Em tom de ameaça? Boa. Em tom de ameaça, 11 Homens e um Segredo terá nova sequência, confirma George Clooney. Ele fez um post, acho, no Instagram, falando que o orçamento já foi aprovado de um 4º filme, né? Assim, 4º filme da mesma franquia, porque já teve o 8 Mulheres, né? Mas ele falou que ele tá ansioso em trabalhar de novo, e ele citou nominalmente, né? O Matt Damon, o Brad Pitt, a Julia Roberts, e ele botou e companhia, então pelo menos acho que esses devem voltar.
O diretor provavelmente não vai ser o Soderbergh, né? O Steven Soderbergh. Mas aí eu já fiquei assim, então é Tom de Ameaça com certeza. Se não é o mesmo cara que fez os filmes, né? Que são muito bons. Mas parece que estão negociando com o David Leitch, que é o diretor do Trem Bala, o Dublê, Atômica, Deadpool 2, Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. E, tipo, porra, eu acho que ele não... Com certeza, ele não vai entregar nada no nível do Soderbergh. Mas também, ok, não é um diretor tão merda quanto poderia ser. Então, vamos esperar aí. Não tem nada confirmado em termos de data e tal. Mas, pelo jeito, o projeto tá andando e vai sair. E aí, também, outro em tom de ameaça. Segundo o filme dos Simpsons foi confirmado, né? Teve o primeiro... Cara, acho que foi em anos 2010, assim, 2007. Putz, grila. Então, 20 anos depois, vai sair o segundo filme, dia 23 de julho de 2027. E eu boto em tom de ameaça em dúvida, porque, pô, o primeiro filme é muito bom. O primeiro filme é muito maneiro. Bom. Cara, eu nunca Na época, eu vi na estreia, cara. Foi uma loucura, assim. Eu me escangalhava de rir. O primeiro é realmente muito engraçado. Até hoje tem coisas muito boas desse filme. Mas eu acho que o teu tom de ameaça, talvez, aí, seja porque Simpsons hoje em dia tá uma merda, né? Se perdeu muito. E, de novo, assim, pô, é 20 anos depois e tal. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas, cara, o primeiro... Cara, o Porco-Aranha, e aí ele fala que não é mais o Porco-Aranha, é o Harry Porco. Tipo, vai tomar no cu. E tem uma cena muito boa, que até hoje eu falo ela, tipo, eu cito ela, que é o vilão tá falando alguma coisa, e aí vem o assistente dele e fala assim, senhor, acho que você enlouqueceu com poder. E aí ele responde... É óbvio que eu enlouqueci com poder. Já tentou enlouquecer sem poder? É chato, ninguém te escuta. Cara, sensacional. Até hoje eu falo essa. Quando alguém tem contexto, eu mando essa porque é incrível, cara. Então, vamos ver. 23 de julho de 2027, segundo filme dos Simpsons. Tô muito curioso. E aí, ainda na editoria Filmes Americanos, saiu uma notícia, Gustavo, essa semana, que Indiana Jones 5, né? Sim, teve um quinto Indiana Jones que eu não assisti. E acho que muita gente não assistiu. Ele custou... Só se falou disso no Mercado de Madureira, né? Exatamente. Cara, ele custou incríveis 490 milhões de dólares pra ser feito. Nossa. O que equivale a 2 bilhões de reais. E aí, obviamente, né, um dos maiores fracassos financeiros, não só da Disney, né? Porque o Indiana Jones hoje é da Disney, mas da indústria de Hollywood como um todo, né? E eu acho muito doido, cara, porque assim... Como é que, caralhos, alguém aprova um orçamento desse, ou deixa o orçamento chegar nesse nível? Porque para um filme desse se pagar, tem aquela regra, aquela conta de padeiro, né? Que é basicamente 2 vezes o preço, porque tem custo de marketing e tal. Então, assim, para esse filme se pagar, cara, ele teria que chegar em 980 milhões de dólares. Tipo assim, teria que ser um bagulho nível Vingadores, nível Avatar, e assim, tipo, cara, é um Indiana Jones, assim, vamos com calma, tá ligado? Então, os caras são muito malucos, assim, esses orçamentos de Hollywood são muito malucos, cara, é muito desconectado, assim, da realidade, né, é muito doido. E tinha uma outra do Trump aqui também, podia ter puxado antes, mas tem a ver com filmes, né, que o Trump essa semana também, ele voltou a ameaçar tarifar filmes feitos fora dos Estados Unidos. Ele falou, a Califórnia perdeu a indústria, os filmes estão sendo feitos fora dos Estados Unidos e tal, então, abre aspas, vamos impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. Como? Tipo assim... Como? Como é que isso vai funcionar? Porque, assim, uma coisa sei lá, a jabulani é importada da África do Sul e aí, quando entra nos Estados Unidos, você mete um imposto em cima dela. Beleza. Como é que você vai fazer isso com um filme? Tipo assim, o filme foi produzido lá fora. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Tipo, o estúdio vai ter que pagar uma taxa pra poder exibir o filme nos Estados Unidos, o ingresso vai sofrer uma taxa, então o ingresso pro filme que foi feito fora vai ser o dobro do preço. É muito maluco isso, e além do funcionamento ser maluco, né, isso vai falir Hollywood. Isso simplesmente vai falir Hollywood, porque você vê que um Indiana Jones 5 já custou 490 milhões de dólares, que com certeza os caras aproveitaram todos os benefícios fiscais possíveis de gravar em outros países, né, de ter os incentivos. Tem muito país que, assim, pra você que acha, você que é contra a Lei Rouanet, porque Lei Rouanet, o Estado está ajudando a produzir a cultura que eu não gosto, não sei o que na verdade nem é isso, mas tudo bem. Em Hollywood é muito comum ser isso, sabe? Se você vê os créditos até o final de qualquer filme, vai ter lá logo da Georgia, vai ter logo de Toronto, vai ter logo de várias cidades que não é porque o filme achou maneiro, né? Eu gravei na Georgia, achei muito legal. É porque teve um benefício fiscal pra ser gravado lá. E muitos filmes estão sendo gravados no Canadá, estão sendo gravados na Europa. O próprio Homem-Aranha a gente chegou a comentar, né? O Homem-Aranha novo, ele estava sendo gravado na Irlanda, se eu não tô enganado. E não é porque eles acham legal gravar na Irlanda, é porque a Irlanda com certeza concedeu algum benefício porque ficou mais barato gravar lá do que em Nova York, do que em qualquer outra cidade nos Estados Unidos. Então, assim, se os orçamentos hoje em dia de filmes de Hollywood já são super inflados,
Imagina se eles forem obrigados a gravar nos Estados Unidos ou tomarem essa taxa de 100%, isso é de quê, né? Mas vai ser inviável, vai se tornar inviável, então... Loucura, né, cara? É uma loucura. É mais uma bravata de um idoso gritando contra o céu. E aí, falando de coisa boa, agora sim, Gustavo, coisa boa e conteúdo lixo, novidades sobre o Big Brother Brasil 25. Não, 26. Uhum. Do ano que vem, né? A edição do ano que vem. Vão ter... E aí, galera, assim, o Big Brother é uma merda. Mas o início, pelo menos, é muito divertido de assistir. Quando você se abre pro conteúdo lixo, e conteúdo lixo eu tô falando com carinho, tá? É tipo o Cheetos, a gente conversou semana passada, né? É o Cheetos... Ultraprocessado. O Cheetos do entretenimento, né, pô? Você come, não vai te agregar nada, mas é uma delícia. Todo mundo, às vezes, tudo que você precisa é um bom Cheetos na sua vida. E o Big Brother, às vezes, como o outro programa que eu vou falar aqui também, que eu falei semana passada, vou trazer de novo, é pra suprir essas necessidades, né? Então... O Big Brother Brasil 25, ele vai ter... 26, desculpa. Ele vai ter 5 casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, onde fãs escolherão quem entra na casa. Achei insano. Pela primeira vez na história do reality, o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador na casa. Não foi revelado muito como é que isso vai funcionar, mas eu achei isso bom também, porque eu acho que isso é bom, especialmente para combater quem é planta. A galera que entra... eu vou entrar, eu vou macetar, e aí não faz porra nenhuma. E aí, tipo assim, amigo, se você não vai fazer porra nenhuma, o público vai te trocar. Eu acho isso fenomenal. Outro elemento inédito é que além do pipoca e camarote, né? Pipoca são os anônimos, camarote são os participantes famosos. Em 2026, vai ter um terceiro grupo, os veteranos, composto por ex-BBBs, sejam pipocas ou camarotes, que vão entrar pra ter um pouco mais de experiência já e tal. E, pô, eu tô ansioso pra essa edição do ano que vem, porque ela vai ser a primeira edição 100% do novo cara que substituiu o Boninho, né? Porque o Boninho já tava aí caquético e tal, tava horrível as edições dele, e aí entrou um novo cara, que assim, talvez não seja tão diferente, porque dizem que ele era meio que um pupilo do Boninho e tal, não sei o quê, mas assim, essa edição de 26 é a primeira que ele planejou 100% desde o começo, porque até a de 25... ele já meio que pegou muita coisa que o Boninho já tinha feito, já tinha planejado e tal. Então essa é 100% dele. Vamos ver o que acontece. Eu sempre defendo aqui, pro Big Brother melhorar, cara, mete todo mundo no mesmo quarto. Para com essa parada de ter 2 quartos e tal, porque meio que gera grupos automaticamente. O grupo do quarto aquário e grupo do quarto água de chuca. E aí a galera já meio que fica junta por default, tá ligado? Agora, se você mete todo mundo no mesmo quarto gigante... Não tem essa, brother. Não tem, vamos ali pro outro quarto falar mal das pessoas. Não existe isso, tá ligado? Não existe mais isso. Então, tenha a coragem, novo Boninho, que eu não lembro o seu nome. Vamos ver, cara. Eu acho que talvez a questão dos camarotes tenha dado uma saturada, porque não vale muito a pena pra galera que tem um certo nome ali se expor tanto, né, cara? Vale mais a pena pra galera ir e ser planta do que ir e correr o risco de ser cancelado. Então... Tem que ser bem equilibrado essa escolha de quem vai, de quem acaba entrando. Não sei, eu não sei se vai... Mais um ano, não sei se vai funcionar, não. Porque o lance do camarote, eu entendo a lógica de colocar, porque, pô, você coloca um participante que já tem, às vezes, milhões de fãs e milhões de pessoas que vão assistir, vão acompanhar, vão votar, vão torcer e tal. Então, isso, em termos de patrocínio e tal, é sensacional. Só que é o que você falou, tipo, a pessoa entra, pô, eu não quero ser uma Carol Conká, que foi cancelada, saiu com 98% de rejeição, foi cancelada. Tudo bem que, né, aí depois ela... Nem todo mundo é cancelado de verdade, né? Mas, enfim. Então, é muito complicado isso, né? E até pras pessoas anônimas mesmo, né? Eu acho que isso, sim, agora que eu vou falar, eu acho que isso tá melhorando, porque também tava tendo um problema muito grave dos próprios anônimos que entram, não tava valendo a pena nem eles jogarem tanto, porque meio que todo mundo que tava entrando no Big Brother tava ganhando, tipo, 1 milhão de seguidores e, tipo, cara, beleza, a pessoa não vai recusar ganhar o prêmio, ok, mas até se ela sair, meio que, foda-se, 100% foda-se, porque o que ela vai ganhar com o publi depois no Instagram dela que bombou, compensa, não tem problema. Perdi o prêmio milionário, tudo bem, eu ganho isso em um ano, alguma coisa assim, fazendo publi. Só que eu acho que desde a penúltima edição, se eu não me engano, deu uma mudada nisso, porque nas edições mais próximas ali, acho que da pandemia e tal, cara, qualquer idiota que entrasse estourava no Instagram. Então, acontecia isso. Mas já tem, acho que umas 2 edições, especialmente a última, que, cara, a galera... Teve gente que não ganhou porra nenhuma de seguidor, assim. E é engraçado, porque a galera tava entrando ainda com essa expectativa. Eles ficavam cobrando, né? Exatamente. Não, eles ficavam dentro do programa. Será que eu já tô com 1 milhão? Será que eu consegui? Não sei o quê. E aí, quando eles saíam do programa, tinha aquele bate-papo com o entrevistado que eles mostram, os seguidores, né, e tal. E aí, assim, a cara de decepção da galera de ver que não ganhou nada. Assim, a pessoa entrou com 20 mil, saiu com 50. Entrou com 100, saiu com 150. Que, assim, é muito pouco em relação ao que o Big Brother já ofereceu nesse sentido, né? Então, acho que também, nesse caso, acho que quem entrar agora na próxima edição, talvez já entre mais, assim...
tá, eu não posso mais me garantir futuramente só em rede social. Eu tenho que jogar, eu tenho que aparecer, eu tenho que conquistar a galera. Não é só entrar e foda-se, né? Então acho que tem potencial. Tô curioso pra ver a próxima edição. Meio que se criou uma formulinha desde da vitória do Arthur pra quem quer ganhar, né? E essas pessoas, elas acabam contando com a burrice dos participantes, que é tipo assim, irmão, não vai todo mundo em cima de uma pessoa. Quando todo mundo se junta em cima de uma pessoa, essa pessoa sempre se dá bem, cara. Ela vai ganhar. É bizarro como é que as pessoas não pensam nisso. Todo mundo entra no Big Brother falando, não, eu assisti os últimos programas, eu sou especialista, eu tô sabendo o que vai acontecer, que blá blá blá, que blá blá blá. Aí vai, todo mundo se junta no mesmo cara e o cara ganha. Porra. Pois é. O Pedro Cris perguntou aqui no chat se eu iria pro Big Brother. Cara, se fosse na época que qualquer pessoa que entra bomba no Instagram, 100% eu iria. 100%. Agora, hoje em dia, eu acho que eu não iria, não. Que aí acho que já tá mais complicado, não é tão garantido. Não sei, eu teria que pensar muito. Cara, eu já tive certo que eu iria nesse último BBB que foi entrando em duplas. Quando saiu a notícia, eu virei pro Chico e falei, cara, vamos se inscrever? E eu falei sério, mas a gente acabou não se inscrevendo. Não sei, mano. Talvez sim, talvez não. Falando em ter que pensar, uma coisa que não tem nada a ver, Gustavo, é que saiu o primeiro trailer de Frankenstein, o filme do Guilherme Del Toro. A gente chegou a comentar o teaser, né, que teve. Mas agora saiu o trailer completo e tal. Não tem muito a comentar. Não é aquele A Noiva, são dois diferentes, né? Isso. A Noiva é outro e esse aqui é o Frankenstein do Guilherme Del Toro, que vai sair na Netflix, né? E não tem muito o que comentar, acho que a vibe dele tá bem parecida com o teaser e tal. Mas só comentar de novo que, assim, cara, muito bonito, assim, o filme tá muito impressionante. É uma pena, cara, que ele vai sair direto na Netflix, nada contra a Netflix, um abraço pra Netflix que tá aqui vendo a live com a gente. Mas, porra, cara, é legal ver alguns filmes maneiros no cinema, assim, né? Ainda mais filmes que são visualmente impactantes, visualmente impressionantes e tal. Ele vai sair dia 7 de novembro na Netflix. Pra se qualificar pro Oscar, ele vai sair em alguns cinemas. Inclusive, acho que tem alguns cinemas aqui no Brasil que ele vai sair dia 23 de outubro. Mas, assim, muito provavelmente vai ser algumas poucas sessões aqui em São Paulo e acabou. Sabe qual é? Então, é uma pena a gente não poder ver esse filme no cinema. Mas Frankenstein, novembro na Netflix, tô ansioso aí. E o que eu tô ansioso também é pra você que tá aqui acompanhando a gente, você entrar pra nossa vizinhança, cara, se tornar um vizinha ou vizinho oficial no Catarse, só R$5, como diz a música das lives, porque, pô, além de você gastar, pô, menos do que um streaming hoje em dia, muito menos do que um streaming hoje em dia, na real, pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, seus produtores de conteúdo independentes favoritos, que eu sei que nós somos, você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que ele é exclusivo pra quem apoia a gente no Catarse, então você pode conversar diretamente comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade maravilhosa, bater papo com a gente, fazer novos amigos, está sendo muito legal. Inclusive, estamos marcando um encontro presencial em novembro no Rio de Janeiro, vai ser bacana pra caramba, vai ser um churrasco maneiro, então quem entrar já está convidado por default. Só lembra que se você assinar, me manda uma mensagem no Instagram dizendo que você assinou pra eu te mandar o link pra você entrar, beleza? E aí, Gustavo, vamos falar de Pacificador? Vamos! Não vi. Cara, doideira, né? Não viu? Não vi, não consegui. Cara, então, é aquela parada, né? Tipo assim, o 8º episódio vai... Só assim, só pra galera que tá ouvindo, a gente vai entrar em spoiler ou não? Não, né? Ah, vamos. Não, vamos? Eu não vi, pô, qual é? Não, spoiler até a semana passada. Ah, tudo bem, spoiler até o episódio da semana passada, ok, então está avisado. Se você não viu o episódio da semana passada, que se eu não me engano é o 7º episódio? Não, o 6º. O 7º foi esse que saiu agora. Ah, tá. Então se você não viu o 6º episódio, que é o que descobrem o que tá acontecendo no outro mundo, pula pra próxima sessão aí na descrição pelo timecode, beleza? 3, 2, 1, agora. Isso. Spoilers. Esse episódio que saiu, o 7º, ele claramente deu uma desacelerada pro bicho pegar semana que vem. Ah, é? Então, assim, tipo, eles resolvem algumas questões que rolou na semana passada, e aí agora eles deram, tipo, uma resolução ali, e aí terminou meio que numa baixa, e eu acho que é semana que vem que o bicho vai pegar de novo. Mas aí, cara, só falando um pouco do 6º da semana passada, eu gravei o podcast muito em cima de ter assistido, então eu não tinha pensado muito bem, aí eu pensei em algumas outras coisas que eu queria falar, que assim, eu acho que o James Gunn, ele tem, o James Gunn e a direção da série e tudo mais, eles têm colocado a distância entre as duas portas do mundo perfeito e do mundo real muito pequena, né? É muito fácil você ir. Então eu acho que assim, o James Gunn, ele tá colocando um espelho de frente da sociedade americana, assim. Não dá pra esquecer de quem o Pacificador achava que era antes de ter a própria série, que ele falava que ele queria garantir a paz e não importava quantas pessoas ele tivesse que matar pra atingir seu objetivo. Isso é muito Estados Unidos, É muito Estados Unidos. Então assim, somente em um universo que o nazismo literalmente ganhou, seria capaz de você ter um herói como Pacificador. Então, somente em um universo que o nazismo ganhou,
tem como você ter os Estados Unidos como um país como referência de alguma coisa. Então, assim, eu ia falar o James Cameron. O James Gunn, ele tá colocando um espelho diante da sociedade americana e diante de todo mundo que tem a sociedade americana como referência de qualquer coisa. Tipo assim, cara, será que vocês são tão antinazistas assim? Será que o nazismo foi derrotado de fato? A resposta é não. A realidade já mostra que não, né? O que eu acho doido também é que eu vi muita gente criticando o James Gunn porque teve alguma coisa sobre esse lance do nazismo, que ele meio que deu uma sabonetada também, e um que eu lembro, que foi recente também, sobre a questão a referência, né? Israel e Palestina no filme do Super-Homem, né? Ele falou, não, o filme já tinha sido escrito antes da guerra começar, não sei o quê. Aí muita gente até comentou assim, porra, o filme foi escrito antes de 1940 e poucos? Né? Porque, caralho, mas enfim, mas ele deu uma sabonetada e tal, e aí eu vi muita gente criticando ele, mas eu confesso que eu relativamente simpatizo com ele nesse caso, porque eu entendo ele querer sabonetar essa questão mais política e tal, porque ele já se fudeu muito com o cancelamento, né? Teve aquela questão, pra galera que não lembra, né? Ele era o diretor do Guardiões da Galáxia na Marvel, fez o primeiro filme, fez o segundo filme, e aí, cara, uma galera obviamente mal intencionada, foi atrás de uns tweets antigos dele, assim, antigo mesmo, assim, tipo, anos 2000, assim, início do Twitter, 2010, 2008 e tal, em que ele, e era uma posição um pouco comum, assim, especialmente de homens e tal, na internet, de querer ser intenso e falar verdades, eu falo mesmo, e falar algumas coisas só pra chocar e tal, e ele tinha alguns tweets que aí realmente eram bem problemáticos, assim, falando coisa de, eu acho que até tinha uma coisa meio de pedofilia e tal, só que assim, ele mesmo já tinha reconhecido que ele fazia pra provocar, ele falou que ele reconheceu a parada, ele não inventou nada, ele falou, ele se desculpou e tal, só que não foi suficiente na época, e de novo, cara, os tweets tinham tipo, acho que na época eles tinham mais de 10 anos, assim, era muito tempo mesmo, assim, então, eu acho que, claro, cabe nuance e tal, mas, porra, eu acho que essa pessoa tweetou uma parada imbecil, mas há 10 anos, cara, isso não quer dizer que hoje em dia ela pensa igual, pelo amor de Deus, sabe? Você pensa do mesmo jeito que você pensava há 10 anos? Acho que não. Então, mas muita gente de direita que era contra ele e tal, usou esses tweets pra cobrar basicamente a Disney de demitir ele, a Marvel de demitir ele, porque, olha o que esse cara falou, não sei o quê, e pela pressão que rolou na época, a Disney, pela Marvel, né, acabou realmente demitindo ele e tal, e aí foi aí, inclusive, que ele foi pra DC, fez o Esquadrão Suicida da DC e tal, e aí, só que, porra, rapidamente a galera viu que, pô, cara, que exagero essa situação, que absurdo que rolou com ele. A galera também começou a pressionar a Disney pra voltar atrás nessa decisão. A Disney voltou, tanto que ele voltou pra fazer o Guardiões 3, mas aí ele já tava, né, engatilhado ali pra comandar a DC e tal, enfim, foi isso que aconteceu. Então, assim, eu entendo ele querer dar essa sabonetada porque ele é uma pessoa que já se fudeu muito com esse lance de cancelamento, pressão de grupo de internet e tal. Então, assim, eu entendo, só que... E a arte tá claramente falando por ele. Exatamente, né? A isso que eu arte ia falar. dele tá sendo muito direta. Então, exatamente. Tipo, dá pra entender ele não ser tão direto fora, porque você bate com uma... Você tem que ter uma certa estratégia, né? Ele não tá tratando de assuntos fáceis. Ele tá literalmente falando, gente, os Estados Unidos são nazistas hoje em dia. Pois é isso que ele tá falando. Não, e aquilo, tá falando, ações... gente, Israel faz merda. Então, exatamente. Assim, ele e tá assim, falando essas coisas. Ações falam muito mais alto do que palavras, né? E é muito melhor isso do que o contrário. Ele ir no Twitter, é isso aí, galera, Israel é uma merda. Mas você vai ver os filmes dele e não tem posicionamento político nenhum. Eu prefiro muito mais esse cenário, de que ele, na arte dele, nos filmes, nas séries, ele coloca o posicionamento muito nítido, mas aí ele dá essas entrevistas, tipo, não é bem isso e tal. E assim, pra meio entendedor... Não, pra meio entendedor, uma palavra... Como é que é? Pra bom entendedor, meio pra bom entendedor, pinto no lixo, madruga cedo. Entendeu? Então é isso. Ele só tinha esse trailer pra trazer? Não, mito. Ai, eu voltei muito aqui sem querer, que eu tô com fome. Peraí. Mais alguma questão sobre Pacificador? Acho que não, acho que tá falado. Eu vi 2 filmes essa semana aqui em São Paulo, né? Teve algumas cabines, pré-estreias e tal. Infelizmente, os 2 filmes não foram... Poxa, não vou recomendar. O primeiro é o Goat, que deixou o Gustavo confuso, né, Gustavo? Sim, porque você postou... que tava indo ver o Gold, eu achei que fosse animação, o cabra bom de bola, né? Mas não é. O da cabra. Pois é, não é. É um filme de terror produzido pelo Jordan Peele. E, cara, é muito complicado, porque o Jordan Peele, pra mim, ele é o famoso ladeira abaixo. Ele é o famoso One Hit Wonder. Porque, pô, ele fez o Corra, que, porra, absurdo. Uhum. Você viu o Corra, viu, né? Vi. Foda. Filmaço, 10/10, absurdo. Aí ele fez o Nós, que eu já acho bem mais ou menos, assim, acho que a ideia é muito boa, as atuações são inacreditáveis, a Lupita Nyong'o não ter sido indicada ao Oscar é inconcebível. Vergonha. Mas eu acho que a história já dá uma boa caída, especialmente o final e tal. Aí depois ele fez o Não Olhe, que aí sim também acho que caiu ainda mais. Eu acho que é um filme que eu acho bem caído mesmo, né? O lance lá dos alienígenas e tal, enfim. Esses são os filmes que ele dirigiu, né? Mas ele produziu aquele filme do Macaco, que é meio que uma premonição com o boneco do macaco, que também é bem mais ou menos. E agora ele produziu esse filme Goat, que,
também é bem mais ou menos pra ruim, porque a ideia dele é até interessante, né? A ideia dele é ser um filme de esporte com terror, que é um bagulho que eu confesso que eu nem lembro de ter visto. Pelo menos assim, em Hollywood, né? Um terror com esporte, assim, eu nem lembro, porque na história é um quarterback, Gustavo. O que é um quarterback, pra quem não conhece futebol americano? Cara, então, é engraçado isso, porque o quarterback, geralmente, as nossas traduções fazem a tradução terrível como zagueiro. Essa é completamente equivocada. Sério? É muito comum. É muito comum traduzir horrível. quarterback como zagueiro. E assim, é uma posição que o futebol americano ele é dividido entre um time de ataque e um time de defesa. É o cara que comanda o time de ataque. Eu, quando tento explicar o que é um quarterback, eu falo que é o 10 e faixa. É o camisa 10 e o capitão. É o cara mais importante do time. Eu acho que dá uma tradução um pouco mais adequada do que se você tentar estabelecer uma posição no futebol pra ele. Então, o protagonista, ele é um quarterback que tá saindo ali da faculdade, o cara foi muito foda na faculdade, tipo, é o jogador mais promissor das últimas décadas, assim, o cara é muito promissor, e aí ele acaba sendo apadrinhado, né, ele vai pra debaixo da asa do Marlon Wayans, que é o ator As Branquelas, é um do As Branquelas, né, e ele no filme, ele é como se fosse o Pelé, o Tom Brady do futebol americano. Ele é mais do que o Tom Brady, o Marlon Wayans e tal. Só que ele já tá na reta final da carreira. Ele tá pra se aposentar, já estão especulando quando ele vai se aposentar. E aí ele apadrinha esse garoto, né, o protagonista, pra treinar ele, acho que durante 5 dias, se não me engano, antes dele fazer um teste pro próprio time dele, né, o time do Marlon Wayans e tal, que é um time fictício, pelo que eu entendi, não é um time que não existe e tal, até porque, pelo que o filme estabelece, né. Só que aí, quando ele chega lá no complexo esportivo do Marlon Wayans, né, que é gigante, super equipado e tal, coisas muito esquisitas começam a acontecer, né? Tem a cena do trailer que eles estão treinando arremesso de bola e tem aquela máquina que joga a bola automaticamente, sabe? Que ela é meio que 2 círculos girando a toda velocidade, você bota a bola e ela, é catapultada. E aí ficam jogando isso na cara de um cara que ele tá todo feliz de estar ali, tipo, não, pode jogar, me bate mesmo, me machuca, não sei o quê. Então, muitas coisas estranhas, talvez coisas meio satânicas até. Só que assim, cara, é muito esquisito o filme porque ele parece mais um clipe de música do que um filme, assim. Ele é muito estiloso, e tem as cenas maneiras, aí entra a música, aí fica foda, uns hip hops e tal. Só que você tem que espremer muito pra sair umas gotinhas de história, assim, sabe? É muito raso, assim, tudo que acontece é muito raso. E eu acho que ele segue um caminho que eu não gosto muito em filmes de terror modernos, assim, sabe? Que tudo tem que ser meio sutil. Vou entrar em spoiler? Posso entrar em spoiler? É um filme que eu não recomendo. Vou entrar em spoiler aqui. Se você que tá ouvindo quiser assistir o filme, pula. Ele tá nos cinemas. Ele chegou nos cinemas na semana passada, né? Eu já adianto aqui que eu dou um 2 de 5 pro filme. Então eu vou falar de spoiler, né? 3, 2, 1, spoiler. Agora sim. É basicamente um pacto com o diabo, o lance do filme, assim, sabe? É uma coisa meio satânica e tal. Só que o que me irrita, que aí eu acho que é uma tendência que muito filme de terror tá tendo hoje em dia, em Hollywood pelo menos, é tudo muito sutil. Assim, cara, me dá um filho da puta de terno vermelho apertando a mão do cara mesmo, sabe? Aí não, fica assim, porque você vai assinar o contrato. O contrato. Porque os nossos torcedores botam um capacete de chifre. Entendeu? Não, cara, sabe? Seja explícito, sabe? Também, pelo menos no final, assim, tudo bem, você constrói de forma sutil e até no final, assim, quando o filme acaba, tem o lance de assinar o contrato, mas aí ele não quer assinar e tal. E aí, no final, o empresário dele é explodido do nada. E, tipo assim, sabe? Tipo, tenha coragem de fazer o que você quer fazer e tal. Mas, enfim. Então, não recomendo muito esse Gold. Eu não vi o filme, mas, assim, essa parada desse pacto me pareceu meio óbvia no trailer, assim. Eu, inclusive, acho que talvez isso seja meio que um motivo de você não ter gostado tanto. Porque, tipo, acho que o filme deve tentar passar essa parada de, tipo, os sacrifícios que o cara precisa fazer e que a vida do esportista precisa ser uma dedicação muito grande e provavelmente deve ter alguma coisa dessa Mamba mentality, que é uma parada que nos Estados Unidos é muito forte, que era a parada do Kobe, e provavelmente é uma crítica com isso, mas assim, quando eu vi o trailer eu me interessei, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, isso pode ser muito óbvio, pode ser muito na cara e talvez por isso não seja tão bom. Não, e essa parte poderia ser muito boa, é o que você falou, tipo, tem esse lance do Marlon Wayans, ele fica pra ele, não, você tem que querer mais do que todo mundo, você tem que respirar isso, não sei o quê, você tem que estar disposto a sangrar e fazer os outros sangrarem, literalmente e tal. Isso seria muito maneiro se eles explorassem isso, só que fica muito raso, eles preferem ficar fazendo clipe de música e, sabe, do que realmente explorar essa questão do esporte mesmo, desse ponto de vista do terror, né? E, enfim, não recomendo, realmente não recomendo. Não, e esse filme até tá sendo não, porque já estreou lá fora, né? Mas ele tava sendo massacrado lá fora pela crítica, pelo público e tal. Acho que no IMDb ele tá com nota 5.4. E, de novo, não que a gente deva deixar de ver por causa de nota em site, mas é um bom termômetro, né? Então, aí eu vi o filme e falei,
faz sentido as críticas que ele tava recebendo. E aí o outro filme que eu vi, cara, é um filme que eu fiquei meio decepcionado porque ele começou muito maneiro, que é um filme chamado The Mastermind. E ele veio sem tradução no Brasil mesmo, ele veio como The Mastermind, que é tipo o cabeça, né? O cara que pensa a parada e tal. Ele veio pela MUBI, né? Abraço pra MUBI aí. Ele é estrelado pelo Josh O'Connor, que é o ator que fez Rivais, fez aquele La Quimera, que eu já falei aqui no podcast, e ele vai estrelar também aquele Vivo ou Morto, o Mistério Knives Out, né? O próximo Entre Facas e Segredos, que vai sair agora no final do ano. Ele é muito bom, esse cara é muito bom, ele tá comendo... Eu tava falando com uma crítica lá, a Isa Faria também, ela tava lá, eu acho que ele tá comendo muito bem pelas beiradas, assim, sabe? Ele é um cara que ele tá crescendo muito, e ele faz muitos filmes, assim, mais cult, mais independentes, mas aí de vez em quando ele mete um Rivais, aí dá um boost na carreira dele, aí agora ele vai fazer o Entre Facas e Segredos, vai dar um outro boost na carreira dele e tal. Eu acho que ele tá mandando muito bem. E a sinopse, cara, é muito engraçado. É sobre um cara, um pai de família e tal, que ele começa o filme com ele organizando um assalto a uma galeria de arte. Ele vai na galeria, ele olha pra um lado, olha pro outro e tal. Ele chega a roubar um bonequinho ali de uma escultura e tal, pra ver que dá pra roubar. E aí ele começa a arquitetar um plano pra roubar, acho que são 6 quadros de uma exposição que tá tendo e tal. E é muito engraçado, porque assim, o nome do filme é The Mastermind, é o cabeça, o cara que pensa, e o início do filme constrói muito assim, não, e ele é foda, ele tava arquitetando o plano, ele é o cara do plano, comandando os comparsas dele, sem a esposa saber, sem a família saber e tal, passa o dinheiro pra cá, você pega o carro, eu faço não sei o que, não sei o que lá. Cara, só que ele é muito bom. Porque, na verdade, ele é um imbecil. Ele é um idiota, assim, ele é um jumento, uma mula, sabe? Tanto assim, levíssimo spoiler, ele vai fazendo o plano pra eles roubarem na galeria, só que não aparecem os detalhes e tal. Cara, sabe qual é o plano deles? É literalmente parar o carro, entrar na galeria com aquela meia calça na cabeça e sair pegando os quadros e sair correndo. Tipo assim, o plano deles é esse, sabe? É horrível. Então, eu achei muito maneiro que o filme ele tem essa ironia o tempo todo de que ele é um cara medíocre pra baixo, ele é um bosta, assim, ele é um idiota, mas ele tem esse ar, e isso é construído bem sutil, ele não é tipo caricato, assim, mas ele tem esse ar de que ele acha que ele é o fodão. E aí o filme se desenrola a partir desse assalto, nesse roubo, que obviamente dá errado, e aí ele tendo que lidar com essas consequências, tem que fugir, tem que ficar foragido e tal, não sei o quê. Só que além dele ser um merda, de forma talvez de inteligência, assim, nesse lance do plano e tal, ele é um bosta com a família dele também, né? Tem uma hora que ele já tá foragido e a família dele tá indo ficar um tempo com os pais dele, e a esposa pergunta assim, o que eu falo pros seus pais? Aí ele, você vai pensar em alguma coisa, e vai embora. Tipo assim, você é filho da puta, sabe? É muito filho da puta. Então, só que é uma pena, cara, porque o filme, assim, depois que tem um assalto ao banco, né? Eu cismei com o banco. Depois que tem um assalto ao roubo do museu, e ele começa a fugir, o filme dá uma desacelerada, assim, absurda, cara, mas assim, muito absurda, assim. Começa já com ele, uma cena emblemática disso, tem uma hora que ele pega os quadros e ele vai esconder numa fazenda, assim. E, cara, são 6 quadros. Aí ele pega uma escada, bota pra subir lá no celeiro, pega um quadro, bota debaixo do braço, aí sobe. Aí bota o quadro, aí desce, aí pega outro quadro. Aí desce, aí pega outro. Assim, a cena inteira, sem cortar, e eu fiquei assim, eu vendo o filme, fiquei, porra, não é possível. A diretora deve estar construindo essa cena, demorando tanto, mostrando como é trabalhoso pra ele esconder os quadros, porque, sei lá, assim que ele descer depois de guardar tudo, vai chegar a polícia e vai obrigar ele a subir e pegar tudo de novo, sabe? Uma coisa meio contraditória, assim e tal. Não, é só uma cena sem cortes e é isso, sabe? É num nível que não vou nomear pessoas, mas amigos meus que estavam na pré-estreia literalmente dormiram. E são pessoas que gostam de ver filme e tal, mas eles literalmente dormiram na metade do filme, tá ligado? Então, é uma pena, cara. Então, eu não consigo recomendar. E o final também é muito bom. Eu vou dar spoiler aqui pro Gustavo, o final daqui a pouco. O final é muito maneiro também. Mas é uma pena, porque a metade do filme, cara, é muito arrastada, é muito chata mesmo. É uma pena, cara. Então, eu dou um 3 de 5, assim, sendo até um pouco generoso, porque eu gostei muito das partes boas, né? Mas, enfim. Aí, entrando em spoilers... Você que também que não quer spoiler, pula pra próxima sessão. O final é muito bom, porque ele fica o filme todo fugindo. E fugindo, assim, quase tudo dando errado e tal. Ele tenta ir pra casa de um amigo dele de infância. E o amigo, até quer que ele fique lá, mas a esposa manda ele embora. Porque, obviamente, amigo, você é um foragido. Que porra você tá fazendo aqui, né? Você vai foder nossa vida. Aí ele tenta ir pra casa de outro amigo. Os amigos estão viajando. Aí ele fica sem dinheiro. Aí tenta pedir dinheiro pra esposa e tal. E aí, cara... No final do filme, ele viu uma senhora numa lanchonete, assim, num restaurante, com muito dinheiro. O filme se passa nos anos 70, se eu não me engano. Nos anos 60 ou 70, na época do Vietnã. E aí ele viu uma mulher, uma velha, assim, com muito dinheiro na bolsa, e ele fica tipo, porra, vou ter que roubar essa velha, não tem o que fazer. Aí ele segue ela até um beco, pega a bolsa dela, sai correndo, pega o dinheiro e tal. Aí, pra tentar fugir,
ele se enfia no meio de uma manifestação contra a guerra no Vietnã, pela paz e tal, não sei o quê. E aí é muito bom que ele joga a carteira da mulher fora e ele tá andando e aí vem uma mão assim atrás dele, tipo, batendo no ombro dele assim, você fica, fudeu, vai ser um policial, vai ser alguma coisa assim e tal. Aí é um cara aleatório, você deixou cair a sua carteira. Cara, é muito bom que do nada, aí sim vem uma mão com um cacetete, tipo, fora do quadro e bate na cabeça do cara, e o cara cai no chão, e aí entra a polícia, pra acabar com o protesto, porque, né, Estados Unidos, terra da liberdade, né? E aí entra a polícia, começa a bater em todo mundo, pegam ele é preso, botam no camburão, o camburão vai embora, a câmera fica nos policiais rindo, e acaba o filme. Caraca. E eu achei isso muito foda, porque assim, é um cara que o tempo todo acabou escolhendo um caminho violento pra vida dele, bem ou mal, mais que ele não bata ninguém, mas assim, ele roubou um museu, ele roubou uma senhora e tal, não sei o quê, e acaba que ele é preso numa manifestação pela paz. Sabe qual é? Eu achei isso muito maneiro. Então é um final muito maneiro. A própria forma como o filme acaba também é legal, assim. O lance o camburão indo embora, os policiais, tipo, rindo, acendendo cigarro e tal. Fica um tempo neles, aí, créditos, né? Mas, enfim, a metade é muito arrastada, então não dá pra recomendar. E aí, pra fechar agora sim, que eu assisti, eu terminei a nova temporada de Casamento às Cegas, nosso conteúdo lixo delicioso, nossos cheetos desse mês. Cara, é muito bom. É muito ruim, mas é muito bom, cara. É muito bom. Coisas inesperadas acontecem. É aquilo que eu falei na semana passada, né? É uma edição 50+. É pra pessoas já um pouco mais velhas e tal. Os caras entraram... Assim, é uma edição 50+. Eles se surpreenderam que tinham mulheres 50+, tá ligado? É muito doido isso, né? Então, mas enfim, só queria comentar rapidinho pra fechar. Ótima temporada pra quem gosta desse tipo de conteúdo. O último episódio já é não chega a ser um reencontro, mas é depois das gravações eles já entraram em contato com as pessoas pra ver, tipo, e aí, continua casado? Você ainda fala com a pessoa e tal? E tem uma fofoca muito boa, Gustavo, e audiência, muito boa. Tem uma mulher que ela participou, eu não lembro o nome dela. Dá um nome pra ela, Gustavo. Lembrei, é Mari Lady. Lembrei, acho que é Mari Lady. Ela entrou, ela se relacionou com um cara chamado Mário Alberto, e aí acabou que eles não ficaram juntos. Ela viu já durante as semanas ali de teste, né, da vida deles juntos, ela viu que claramente ele não ia dizer sim no altar. Ele não tava tão embarcado, ele dava umas respostas meio dúbias e tal, só que ela tava muito apaixonada por ele, assim, ela tava querendo muito ficar com ele, ela adorou ele e tal, mas aí como ela percebeu que ele mesmo já ia dizer não, quando chega no altar, ela foi e falou não, eu escolho não sei o que, ele também escolheu não, acabou, até aí tudo bem. Cara, a fofoca é que depois do programa, ela ficou simplesmente obcecada por ele. E ela começou a stalkear ele, tipo, brabo. E, tipo, ir atrás dele. Primeiro que ela ficava ligando. Aí ele bloqueou o número dela. Aí ela começou a ligar de outros números pra ele. E mandar mensagem. E entrar em contato com a família dele. E aí ela começou a tentar ir no local de trabalho dele. Encontrar ele pessoalmente e tal. Assim, eu só tenho um pouco de pena nesse caso. Porque, poxa, é uma senhora e tal. De repente ela não soube lidar com o programa, com a situação e tal. Então, nesse caso eu não acho que é tipo, que maluco. Eu acho que é tipo, poxa, acho que é uma senhorinha que... Infelizmente, ela não soube lidar com os sentimentos e tal. Mas muito doido, cara. Muito doida a situação. Enfim, essa era a fofoca que tinha aí. Eu não lembro se tinha alguma outra fofoca, mas eu acho que não. Mas teve a parada, teve uma que o pessoal tava falando de que teve violência, casos de violência e denúncia também de um maluco que bateu na mulher, não teve? Caraca, eu não vi isso não. Não lembro disso não. Eu ouvi falar, mas muito por alto. Mas enfim, então Casamento às Cegas tá na Netflix, recomendo pra quem gosta desse tipo de reality show. É muito divertido, gente, dá uma chance, é uma ótima série pra você ver comendo alguma coisa. Você vê na hora do almoço, no jantar... É uma maravilha. O que é uma maravilha também é você classificar o nosso podcast, você sim, que não fez naquela hora, para agora rapidinho, pega o seu celular, dá umas estrelinhas pra gente, ou um joinha, seja o que for, porque isso ajuda muito a gente. Lembrando também... Comentáriozinho ajuda muito. Verdade, comentáriozinho no Spotify tá sendo bom pra caramba, cara. Os últimos programas têm ido muito bem, tá sendo muito maneiro. A mostarda aqui tá arranhando uma sacola. Pare com isso, menina. Lembrando também que a gente tem a nossa vizinhança, nosso catarse.me. Isso, aí a sacola caiu na sua cabeça. Muito bem, parabéns. Então, a gente tem o catarse.me/Esperon. A partir de R$5 por mês você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. E você entra no nosso grupo da vizinhança, o Zap da Vizinhança, exclusivo para quem apoia a gente no Catarse, para conversar comigo, com o Gustavo, toda a nossa comunidade. E esses podcasts, lembrando, são gravados toda sexta-feira, 7 da noite, ao vivo na nossa live no YouTube, no canal Esperon que Gosta. Tem link aí na descrição. E é isso, Gustavo, suas redes sociais? Gangeleias, Gangeleias. Eu sou o Esperon que Gosta, esqueci meu nome por um momento. E é isso, lembrando também que... Esqueci o que eu ia falar. Não lembrando, então. Acabou o programa, valeu, ei! Segue o canal de corte também, Esperon que Corte, no Instagram e no TikTok. Não sei em que momento o Gustavo tá colocando isso, mas é isso. Um abraço!